Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui de questões de informática da Fundação Carlos Chagas, da FCC, visando aí o concurso do TRE São Paulo 2016-2017 e é claro que nós já vamos começar respondendo as questões, mas observa sempre, eu dou um alerta e um aviso como funciona aqui o nosso sistema de questões. Eu vou colocar a questão número 1 agora, e ela vai ficar ali por 2 minutos na tela. Depois, passado esses 2 minutos, eu retorno e resolvo a questão com vocês e também indico o gabarito, certo? Então vamos lá, colocando já na tela a nossa questão número 1 de hoje. E agora já vou sair aqui, vamos colocar ali o contador na tela e disparar 2 minutos agora, pessoal. Deixa eu só colocar ali o contadorzinho de 2 minutos, está aí. Em 2 minutos eu retorno para resolver a questão com vocês. Bom dia a Maria Silva, chegou agora na nossa transmissão. Seja bem-vinda, Maria. Está aí a questão número 1. Logo, logo eu volto para responder e dar o gabarito. É isso aí, pessoal, já voltando aqui para a resolução da questão, já vamos resolver, mas antes deixa só dar bom dia aqui para Glaucia Oliveira, que chegou na nossa transmissão, para a Thelma Ferreira também, que está aqui na nossa transmissão ao vivo hoje, e tanto a Glaucia Oliveira como a Thelma Ferreira, as duas indicaram a letra A como resposta. Então vamos lá, vamos descobrir qual é a resposta correta dessa questão. Quando ele diz, dada a referência de células A1, C3 de uma planilha do Excel, a quantidade de células referenciadas é. Vamos observar aqui a nossa planilha Excel. Quando nós temos um indicativo de A1, C3, o 2 pontos dentro do Excel significa intervalo. Então, quando enxergamos A1, C3, isso indica da célula A1 até a célula C3. Mas como verificar qual é o intervalo? Observa comigo, quando tem 2 pontos, a minha sugestão é a seguinte. Pega ali a primeira indicação, que nesse caso é A1, que vem antes dos 2 pontos, localiza a célula A1 na planilha e coloca um pontinho na parte superior esquerda dessa célula. Depois, localiza a segunda indicação, aquela que vem depois dos 2 pontos, que é C3, localiza aí na planilha coluna C, linha 3, e nesse caso, na segunda indicação, essa que vem depois dos 2 pontos, que é C3, coloca um pontinho na parte inferior direita da seleção. Agora, fecha um retângulo partindo de A1 até C3 e de C3 até A1. Fechando esse retângulo, o que entrar dentro desse retângulo é o intervalo indicado. E aí eu pergunto, então no intervalo que vai de A1 até C3, quantas células referenciadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Temos 9 células, então, referenciadas aqui, e por isso mesmo a resposta dessa questão ficou a letra A de América, 9, como descrito ali. Bom dia também a Gláucia Glau, que acabou de chegar aqui na nossa transmissão ao vivo. Seja bem-vinda, Gláucia Glau, e vamos lá. Então, a resposta da questão 1 de hoje é sem dúvida 9, de acordo com a imagem que eu acabei de mostrar para vocês aqui, referenciando 9 células no intervalo. Se fosse, observa, não era, mas se a questão tivesse indicado A1 ponto e vírgula C3, aí a resposta seria a letra D de Dinamarca 2. A1, 2 ponto C3 é intervalo, então vai da célula A1 até a C3, por isso deu 9 células referenciadas. Se fosse A1 ponto e vírgula C3, aí seria 2, porque aí o ponto e vírgula separa os argumentos, seria só A1 e C3. Ok? Bem importante isso nas questões do Excel. Certo, pessoal? Então aqui ficamos com a letra A de América. Vamos agora para a nossa questão 2. Como sempre, quem está chegando agora, eu vou sempre dando o aviso. As nossas questões vão ficar no ar por 2 minutos agora. Vai ficar a questão número 2 por 2 minutos. E logo depois, passado esses 2 minutos, eu volto para explicar a questão e indicar o gabarito com vocês. Certo? Então já vamos largar aqui a questão número 2 no ar. Vou sair aqui e vamos disparar o cronômetro. Em 2 minutos eu estou de volta. É isso aí, pessoal. Então voltamos aqui para a resolução da questão. Acompanha comigo, só lendo aqui no chat as respostas que vão chegando. Bom dia também a ao Eudes Neto, que acabou de chegar aqui na nossa transmissão ao vivo. Bom dia também a Raíssa Mirelli. Seja bem-vinda, Raíssa. Bom, aqui a Gláucia Oliveira respondeu a letra E com dúvidas. O Eudes Neto falou que vai de letra C, de Canadá. A Maria Silva vai da letra E de Equador e a Thelma Ferreira indicou a letra B de Brasil aqui para a questão. Vamos identificar qual é a resposta correta. Observa atentamente que o enunciado disse: o cabeçalho ou rodapé pode conter, além de número da página, a quantidade total de páginas do documento do Word, escolhendo o modelo página XDY, inserido por meio da aba. E aí vem várias opções ali. Eu vou mostrar para vocês o Word agora e a gente vai tentar fazer o que ele indicou. Tentar inserir ou no cabeçalho ou no rodapé, até vamos ampliar um pouco aqui a visualização. Então vamos tentar inserir ou no cabeçalho ou no rodapé o que nós chamamos de número de página e número total de páginas do documento. Como realizamos essa operação? Acompanha. Primeiro vamos clicar na aba Inserir, que também pode ser chamada de guia inserir.
Então, quando nós clicamos aqui na aba Inserir, existe um grupo chamado Cabeçalho e Rodapé, e dentro desse grupo Cabeçalho e Rodapé da aba Inserir, existe a opção Número de Página. O usuário pode clicar aqui na opção Número de Página e escolher colocar a numeração de página no início da página, que vai ser no cabeçalho, no fim da página, que vai ser no rodapé, nas margens da página, seja à esquerda ou direita, ou até na posição atual. Eu vou escolher no início da página e percebe que então aparecem várias opções pré-definidas para inserir numeração no início da página. Eu vou escolher aqui a que ele pediu, aquela que consegue mostrar não só o número da página, mas também o total de páginas do documento, onde ele diz aqui, ó, página X de Y, bem como a questão pediu. E aí eu vou clicar nessas opções página X de Y, e aí então aparece ali, vamos até ampliar para que vocês possam enxergar melhor, aparece escrito no meu caso, como eu só tenho uma página, página 1 de 1. Quer dizer, eu estou na página 1 de um total de 1. Se eu estivesse na página 2 de um total de 10, seria 2 de 10. Mas qual foi o caminho que eu realizei para realizar esta operação? Por que caminho eu segui para conseguir realizar esta operação? Eu cliquei na aba Inserir, depois aqui dentro do grupo Cabeçalho e Rodapé, cliquei no botão Número de Página. E então escolhi no início da página e finalmente aqui, é claro, entre as várias opções eu tinha a página X de Y, onde eu consegui inserir a minha numeração de página nesse formato chamado X de Y, que é tal página de tantas páginas, no meu caso página 1 de uma página. Bem, agora voltando à questão, vamos ver o que ele pediu de fato. Lendo a questão atentamente, percebe que ele pediu justamente o caminho por meio de que aba? Foi a aba Inserir. Então só pode ser a letra B e a letra C. Se nós só podemos ter a letra B e a letra C, vamos continuar. Tanto na B quanto na C diz, depois da guia Inserir, grupo Cabeçalho e Rodapé. Até aí está igual a letra B e a letra C. Depois a letra B diz botão número da página. E a letra C diz botão cabeçalho ou botão rodapé. Na verdade, o botão que eu cliquei é o botão número da página. Por isso que a resposta adequada aqui, observa, tem a letra B dizendo aba Inserir, está correto, grupo Cabeçalho, Rodapé está correto e botão número da página está correto. Por isso que a resposta de fato é a nossa letra B de Brasil para essa questão, porque era a questão pedindo o caminho para realizar aquele tipo de numeração que acabamos de fazer aí na prática. Ok, pessoal? Então a resposta aqui ficou a letra B de Brasil, como bem descreveu aqui a Thelma Ferreira, que acabou indicando a resposta certa para essa questão. Ok? Vamos então para a questão número 3 dessa nossa transmissão ao vivo. Já vou soltar aqui a questão 3. Para quem está chegando agora na nossa transmissão ao vivo, eu vou deixar a questão 3 por 2 minutos. Passado 2 minutos, que eu vou liberar aqui, observa comigo, um contador regressivo. Então, passados 2 minutos da questão 3, eu volto e resolvo a questão com vocês e também indico o gabarito, certo? Então, vai para o ar agora a questão número 3. Está aí, já vou disparar o cronômetro, ou sair da tela, em 2 minutos eu estou de volta.
Olá pessoal, estamos de volta então para a resolução da nossa questão 3. Aí tem um ponto muito importante nessa questão 3 que eu gosto de destacar sempre, que é o seguinte: quando nós falamos de fórmulas e funções dentro do Excel, existe a história da indicação do 2 pontos dentro das funções, como no caso aí a função soma, que indica intervalo. Mas nessa questão tem uma novidade muito interessante que nós já vamos resolver. Antes eu vou pegar aqui no chat quais foram as respostas. Então vamos lá. Aqui como resposta, por enquanto nós temos a Vanessa Meia Lua indicando a letra B. A Cris Alves, bom dia Cris, seja bem-vinda. Bom dia também a Meia Lua, seja bem-vindas. E a Thelma Ferreira indicando a letra D de Dinamarca. Bem, olha só, fiquem atentos a essa questão, os indicativos que eu vou dar, porque é algo que pouca gente conhece dentro do Excel que nós vamos ver agora. Acompanha comigo bem certinho, passo a passo. Eu separei aqui para vocês a indicação do enunciado, porque o enunciado disse, dada uma planilha do Excel com os conteúdos correspondentes, A1 igual a 1, B1 igual a 2, C1 igual a 3, D1 igual a 4 e E1 igual a 5, e a função igual, soma, abre parênteses, A1, 2 pontos, D1, espaço em branco, B1, 2 pontos, E1, apresentará como resultado o valor. Então, observa que entre o intervalo A1, 2 pontos, D1 e o intervalo B1, 2 pontos, D1, existe um espaço em branco. Eu construí aqui uma planilha mostrando para vocês os valores indicados na questão. A célula A1 com 1, a B1 com 2, a C1 com 3, a D1 com 4 e a E1 com 5. Isso é o que estava indicado na questão, observa. E aí, eu coloquei aqui numa célula a função indicada na questão, igual soma, abre parênteses, A1, 2 pontos, D1, espaço em branco, B1, 2 pontos, E1. Aqui o Eudes Neto também enviou a resposta, né, Eudes, indicando a letra D de Dinamarca, assim como a Thelma Ferreira, mas vamos primeiro observar qual é a resposta de fato. Acompanha comigo. Então, o que nós vamos fazer para descobrir isso? Primeiro, nós temos que saber que o 2 pontos indica intervalo. Então, ali onde eu tenho A1, 2 pontos, D1, ali é um intervalo que vai da célula A1 até a D1. E ali onde tem B1, 2 pontos, E1, é outro intervalo, que vai da célula B1 até a célula E1, porque o 2 pontos indica intervalo. Mas percebe que entre esses intervalos, eu estou destacando ali em verde, entre esses intervalos existe um espaço em branco. E o espaço em branco dentro de uma planilha, dentro de uma fórmula, separando intervalos, significa interseção. Observa comigo, então, que existe um espaço em branco entre esses dois intervalos e o espaço em branco que existe entre intervalos dentro de uma função do Excel, como nessa função soma, significa interseção. O que significa isso? Que ele só vai somar destes dois intervalos as células que são comuns, que existem nos dois intervalos, aquelas células que sofrem interseção. Então, quando colocamos um espaço em branco entre dois intervalos, nesse caso ele só pode somar as células que existem nos dois intervalos. Se uma célula só existe no primeiro intervalo e outra célula só existe no segundo intervalo, ele não soma, porque ele só vai somar as células que existem nos dois intervalos. Bem, já que sabemos então que o espaço em branco indica interseção, vamos ver agora na prática. Acompanha. O que dizia o intervalo A1, 2 pontos, D1? A1, 2 pontos, D1 indica da célula A1 até a célula D1. Se eu fechar o intervalo de A1 até D1, vamos fazer aqui com um retângulo vermelho, estas são as células indicadas pelo primeiro intervalo, que diz A1, 2 pontos, D1. Vamos ver agora o segundo intervalo que diz B1, 2 pontos, E1. Aqui destacando em azul o segundo intervalo, da célula B1 até a célula E1. Vamos destacar em azul agora esse segundo intervalo que vai da célula B1 até a célula E1. Agora olha comigo, se eu tenho esses dois intervalos destacados, A1, 2 pontos, D1 ali destacado em vermelho, e B1, 2 pontos, E1 ali destacado em azul, a minha pergunta, deixa eu só melhorar aqui um pouquinho a iluminação, a minha pergunta é a seguinte, pessoal. Se o espaço em branco significa interseção, e eu tenho um espaço em branco entre esses dois intervalos, isso indica que eu só posso somar células que existem nos dois intervalos. Percebe que a célula A1 só existe no intervalo vermelho aqui, no primeiro intervalo. E a célula E1, ali que tem valor 5, só existe no segundo intervalo, no intervalo azul.
As células que existem nos dois intervalos, tanto azul quanto vermelho, é a célula B1 com o valor 2, C1 com o valor 3 e D1 com o valor 4. Portanto, eu só posso somar as células que sofreram interseção, repetindo porque o espaço em branco entre dois intervalos indica interseção. Então, eu vou somar só o 2, só o 3 e só o 4. Só o 2, o 3 e o 4 podem ser somados, porque só esses existem nos dois intervalos. A primeira aqui, indicação 1, só existe no primeiro intervalo, e aquela indicação 5 só existe no segundo intervalo. E quando tem espaço em branco, só posso somar as células que existem nos dois intervalos, aquelas que sofreram interseção. 2 mais 3 é 5, mais 4 é 9. Então, o resultado que aparece, observa aqui para a minha fórmula, é 9. Resposta, então, letra D de Dinamarca, como bem indicou ali a Thelma Ferreira e o Eudes Neto. Os dois acertaram a questão, porque, de fato, a resposta aqui foi a letra D de Dinamarca para essa questão. Cuidar muito isso em prova, né? O 2 pontos significa intervalo, mas o espaço em branco separando os intervalos indica interseção. A Cris Alves dizendo ali, puxa, essa é inédita para mim. É verdade, Cris Alves, essa é a interseção dentro do Excel é pouco conhecida. E aí tem que ficar muito ligado nessa historinha, né? Então, um espaço em branco separando dois intervalos dentro de uma função soma do Excel indica interseção. Questão bem interessante e perigosa aí nas provas de concurso, mais um aprendizado, né, dentro das fórmulas e funções. Ok, pessoal, vamos para a nossa questão 4, então. Para quem está chegando agora, só observando, funciona assim. Nós vamos deixar aqui um contador de a questão 4, vai ficar com um contador regressivo de 2 minutos, e após esses 2 minutos eu retorno aqui e a gente resolve a questão em conjunto e eu também vou indicar o gabarito, ok? A Meia-Lua indicando aqui que gostou da história que nós falamos aqui da interseção. Obrigado a Vanessa Meia-Lua. Certo, pessoal? Vamos lá então para a questão 4. Já vou colocar aí no ar para vocês a questão 4. Vou sair de cena, disparar o contador regressivo. Em 2 minutos eu estou de volta. Até logo. Até a pouco. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui para a resolução da nossa questão 4. Vamos acompanhar aqui as respostas na nossa transmissão. Olha lá, o pessoal respondendo aqui. A Vanessa Meia-Lua respondendo a letra D de Dinamarca para essa questão 4. Indicando que essa questão está tranquila, né? Perto da outra, bem mais tranquila mesmo. Bom dia ao Cleiton Ferreira, que está chegando aqui na nossa transmissão. Seja bem-vindo, Cleiton. Vou acender aqui a nossa luz. Aí depois ali nós temos
a Iria Trevisan também respondendo a letra D, a Gláucia Glau a letra D e o Fernando Furtado indicando ali a resposta da letra D de Dinamarca também. Ok, vamos lá então a resposta da questão, acompanha comigo atentamente. Ali a questão indica, pessoal, observa comigo, cada componente do caminho e:/arquivos/alimentos/raízes.doc corresponde respectivamente a. O E, que está indicado aqui no comecinho, é o diretório raiz da unidade, porque dentro do Windows o diretório raiz da unidade é indicado por uma letra, como por exemplo C é o diretório raiz da unidade C, D é o diretório raiz da unidade D, E é o diretório raiz da unidade E. Então cada unidade de armazenamento reconhecida no Windows com uma determinada letra, isso representa o diretório raiz daquela unidade ou daquela partição. Aí depois, dentro das unidades, nós temos as pastas. Então, quando eu coloco ali uma barra, isso é uma divisão de uma pasta. Então, o primeiro E é o diretório raiz, depois arquivos é pasta. Aí dentro da pasta arquivos, se eu colocar uma outra barra e escrever alimentos, isso é uma subpasta que pertence à pasta arquivos, que pertence ao diretório raiz E. Então, é diretório raiz, arquivos é pasta, alimentos é subpasta. E, finalmente, raízes.doc é o nome do arquivo, raízes é o nome do arquivo e o .doc é a extensão do arquivo. Então, aqui onde nós temos essa ordem, ó, diretório raiz, letra D aqui indicando o diretório raiz, depois pasta para arquivos aqui, depois alimentos subpasta, tudo na letra D de Dinamarca. Depois o raiz é o nome do arquivo e o .doc é a extensão do arquivo. Então nessa questão, sem dúvida nenhuma, vamos marcar aqui a letra D de Dinamarca, porque ela descreve bem certinho passo a passo. O E é o diretório raiz, arquivos é a pasta, alimentos é a subpasta, porque é uma pasta da pasta arquivos, raízes é o nome do arquivo e .doc é a extensão. Questão facinha, né? Letra D de Dinamarca, a resposta para essa questão. Como ali acertou a Meia Lua, acertou também a Iria Trevisan, a Gláucia Glau e o Fernando Furtado, todos eles indicaram a letra D de Dinamarca. E ali seja bem-vindo ao Pablo Silva. Bom dia, Pablo, que chegou aqui a nossa transmissão agora na nossa questão número 4. Ok, vamos para a questão número 5 de hoje, então. Já vou soltar aqui a questão 5 no ar. Para quem está chegando agora, sempre gosto de dar o alerta, vai ficar 2 minutos a questão 5 no ar. E depois desses 2 minutos eu retorno, explico a questão e também indico o gabarito. Vamos lá, então, questão número 5 agora na tela. Já vou soltar aqui o contador. Vou sair de cena, em 2 minutos eu retorno.
É isso aí, pessoal. Estou de volta aqui para a resolução da nossa questão número 5. Acompanha ali a Vanessa Meia Lua respondendo a letra C de Canadá, a Cris Alves também a letra C, o Eudes Neto respondeu também a letra C de Canadá, a Gláucia Oliveira também respondeu a letra C, Fernando Furtado a letra C, a Maria Silva também respondeu a letra C de Canadá, Pablo Silva respondeu a letra B, o Cleiton Ferreira, letra C, a Gláucia Oliveira reforçando ali, garante o sigilo, a Gláucia Glau, a letra C, e ali a Vanessa Meia Lua dizendo são os princípios de segurança da informação. Então vamos lá, pessoal, observa, quando a questão citou a criptografia utilizada para garantir que somente o remetente e o destinatário possam entender o conteúdo de uma mensagem transmitida, caracteriza uma propriedade de comunicação segura denominada. Claro, eu já vou direto para a resposta, porque aí eu posso explicar melhor. Acompanhe a resposta, é a letra C de Canadá, confidencialidade. O que significa isso? Que quando a gente pensa em segurança da informação, vários são os princípios de segurança. Por exemplo, temos a autenticidade, temos integridade, temos a garantia da confidencialidade, a garantia da disponibilidade e também temos o não repúdio, além de outras informações como, por exemplo, legalidade, privacidade, entre outras. Mas observa o que eu vou dizer. A garantia da confidencialidade é a garantia do sigilo da mensagem, da transação eletrônica ou do documento. Então, confidencialidade tem a ver com o sigilo. E como na informática nós conseguimos garantir o sigilo de um documento? Como nós conseguimos garantir a confidencialidade daquele documento, mensagem ou transação eletrônica? Criptografando os dados. Porque se eu criptografar os dados e enviar esses dados criptografados e alguém no meio do caminho interceptar essa mensagem de forma não autorizada ou indevida, a pessoa não vai entender nada. Porque observa, mesmo que alguém consiga interceptar esses dados, se os dados estão criptografados, codificados, quem interceptar não vai entender nada daquela informação, garantindo assim o sigilo e a confidencialidade daquela informação. Somente o destinatário autorizado, que tem a chave para decriptar aquela informação, aquela mensagem, aquele documento, é que vai conseguir entender. Mas as pessoas que não possuem a chave para decriptar o documento, a mensagem ou a transação, não vão entender nada da informação e por isso nós dizemos que a confidencialidade de uma mensagem, de uma transação ou de um documento eletrônico, ela pode sim ser garantida através de um processo chamado criptografia. Então, quando a questão começou dizendo a criptografia utilizada para garantir que somente remetente e destinatário possam entender o conteúdo de uma mensagem transmitida, é porque ela está querendo, com a criptografia, garantir o sigilo, garantir a confidencialidade dessa informação. Ok? Por isso a resposta letra C. Mas também é interessante discutir outros parâmetros. Por exemplo, se fosse assinatura digital, não era o caso. A questão citou criptografia. Mas se a questão tivesse assinatura digital, aí a assinatura digital garante autenticidade, garante que a mensagem é realmente daquele emissor, que a pessoa que está gerando aquele documento, aquela mensagem, aquela transação é realmente a pessoa que diz ser. Então, se fosse a questão de assinatura digital, primeira coisa, a assinatura digital garante autenticidade. Segunda coisa, a assinatura digital também garante integridade, garante que aquele documento assinado foi assinado realmente com aqueles termos, com aquele texto, é aquele documento de fato, e que ele não foi alterado no meio do caminho de forma não autorizada. Então, a assinatura digital garante autenticidade, garante integridade, e por isso, se for de um processo oficial, também garante o não repúdio, que é quem assinou digitalmente não pode repudiar a sua assinatura, não pode dizer que aquela assinatura não é a sua. Então, quando pensamos em criptografia, pensamos que a criptografia garante a confidencialidade e o sigilo. Se a questão pedisse um dia, o que vai garantir a assinatura digital? A assinatura digital, então, tem três coisas a lembrar. A assinatura digital garante autenticidade, garante integridade e também garante o não repúdio daquela assinatura. Ok, pessoal? Isso é muito importante em relação às provas de concurso, porque muitas provas perguntam sobre estes princípios, certo? Bem, vamos então para a nossa questão 6, para quem está chegando agora na nossa transmissão, sejam bem-vindos, e a historinha funciona assim, eu vou colocar a questão 6 por 2 minutos, aí vocês têm 2 minutos para responder, depois eu volto
e respondo a questão com vocês e também passo o gabarito, ok, pessoal? Então vai ficar no ar aí, eu vou sair de cena aqui, vai ficar 2 minutos a questãozinha e eu já retorno para responder com vocês. É isso aí, pessoal, de volta aqui para a resolução então da nossa sexta questão da transmissão de hoje. Uma questão falando sobre fórmulas e funções do Excel. Como sempre aqui, é claro, primeiro vamos ao chat ver as respostas. Olha lá, bom dia ao João Filho, que chegou na nossa transmissão agora. Seja bem-vindo, João Filho. A Irla Trevisan respondeu ali a letra D de Dinamarca. Fernando Furtado, a letra D. Cris Alves, a letra D. Glaucio Oliveira, a letra D. O Cleiton Ferreira, a letra D. Maria Silva, letra D. Pablo Silva, sem olhar, não sei. Então vamos ver. Pessoal, acompanha comigo aqui. Dessas funções descritas aqui, A, B, C, D e E, antes que eu possa explicar cada uma delas, só duas não existem. Eu já vou dando a dica de quais não existem para a gente já eliminar, certo? A letra A, dias no mês, é uma função que não existe dentro do Excel. E dia útil é uma função que não existe dentro do Excel. Agora, a letra, deixa eu só retirar aqui, a letra C de Canadá, dias 360 existe, agora existe, e a função dia trabalho total existe também. Então, a letra C, D e E, as três são funções que existem dentro do Excel, a letra A e B não existem dentro do Excel. Só por essa razão aqui, a gente já pode eliminar, ok? Bem, aí a Glaucia Oliveira perguntando, e o sinal de igualdade também? Precisaria do sinal de igualdade para transformar numa fórmula, né? Mas aqui ele está discutindo só o nome da função, então tá tranquilo para a gente tentar resolver. Como ele pediu ali, ó, a recomendação de em todos os documentos produzidos constar na primeira linha a data e hora atuais obtidas do computador da produção do documento é possibilitada pelo uso da função. Eu vou mostrar essas funções descritas. Vamos começar aqui mostrando a função que é a resposta correta. Quer ver? Vamos pegar aqui a minha célula A1 e eu vou digitar igual, agora, vamos fazer ali comigo, ó. Agora, abre e fecha parênteses. A função agora é aquela que retorna a data e a hora atual. Então, quando eu der Enter, ele mostra dia 19/12/2016, às 9 horas e 49 minutos, que é o horário aqui do meu computador e a data do meu computador. Então, a função agora é colocada igual, agora, abre e fecha parênteses, e é ela que retorna a data atual, a data e a hora atual, como a questão pediu. Se fosse função hoje, igual hoje, abre e fecha parênteses, aí é só a data atual. Percebe? A função agora é a data e a hora atual. E a função igual hoje, abre e fecha parênteses, essa é só a data atual.
Isso como descrito, até vou retirar de novo aqui, ó. Vamos só retirar, deixar zeradinho de novo. Isso como descrito na questão que pediu, né? Constar na primeira linha a data e hora atuais. Para mostrar a data e a hora atual, é a resposta aqui da letra D de Dinamarca, a função agora. Bem, se a função agora é a resposta dessa questão, o que faz as outras funções? Vamos ver, eu disse que destas 5 funções, a resposta é a função agora, que mostra a data e a hora atual. Mas existe também a função dias 360. O que faz essa função dias 360? Vamos observar comigo aqui na prática. Ó. Quando o usuário digita igual dias 360, abre parênteses, observa, essa função dias 360, como descrito ali pelo próprio Excel, diz assim, retorna o número de dias entre duas datas com base em um ano de 360 dias. Vamos experimentar isso na prática, quer ver? Ó? Dias 360, primeiro eu vou colocar a data inicial entre aspas. Vamos colocar ali, ó, dia 10 do 12/2016. Ponto, aí fecha aspas, encerrou a primeira data. No segundo argumento, então colocamos um ponto e vírgula para separar os argumentos. No segundo argumento, entre aspas, vamos colocar a data final para descobrir justamente o número de dias entre essas duas datas. Vamos colocar aqui dia 19/12/2016, fecha aspas, fecha parênteses. Percebe que na função dias 360, ele vai me mostrar a quantidade de dias entre duas datas que são colocadas no primeiro argumento a data inicial e no segundo argumento a data final. E aí quando o usuário pressionar Enter, vai aparecer o resultado, no nosso caso, 9. Por que 9 como resultado? Porque ele dá a quantidade de dias entre duas datas baseados em um ano que ele descreve como de 360. Então, existe sim a função dias 360 e ela tem dois argumentos. O primeiro argumento, então, é a nossa data inicial, o segundo argumento a data final, e aí sim o usuário pressiona Enter e ele mostrou 9 dias como resultado entre essas duas datas, ok? Bem, vamos voltar aqui, deixa eu só retirar de novo aqui essa historinha que a gente fez, voltamos à questão. Então, não era a resposta a questão da letra C, dias 360, porque ela tem uma outra funcionalidade. Dessas 5 opções, já vimos aqui agora, que é a resposta, e já vimos a função dias 360 que existe. Agora, a outra função dessas 5 que existe também é a função dia trabalho total. Deixa eu mostrar para vocês como funciona essa função chamada dia trabalho total. Acompanha comigo aqui de novo no Excel. Vamos escrever ali, ó, igual dia trabalho total. O que faz a função dia trabalho total? Observa ali na resposta do próprio Excel, eu vou ler para vocês. Retorna o número de dias úteis entre duas datas. Então agora eu vou fazer o exemplo com aquelas duas datas que eu usei antes. Quer ver? Ó? O dia 10, aí vamos colocar aqui entre aspas, quando é a função de data, na função dia trabalho total, assim como na função dias 360, nós colocamos a data inicial no primeiro argumento entre aspas. Então, entre aspas, 10/12/2016. Fecha aspas. No segundo argumento, vamos colocar a data final que queremos comparar. Então, vamos colocar, entre aspas, 19/12/2016, fecha aspas, fecha parênteses. Qual é a resposta da minha função dia trabalho total? Ela vai responder o número de dias úteis entre as duas datas indicadas. Entre o dia 10 de 12 de 2016 e 19 de 12 de 2016, ela vai me indicar quantos dias úteis. Eu vou pressionar Enter, indicou 6 dias úteis entre essas duas datas. Professor, o que ela não considera dia útil? Ela não considera dia útil o sábado e o domingo. Então, a função dia trabalho total, por padrão, considera como dias úteis segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo ela não considera. Por isso que ela me respondeu 6, indicando que existem 6 dias úteis entre essas duas datas. Essa é a função dia trabalho total que estava descrito aqui na questão também. Então, a letra C, D e E são funções que existem dentro do Excel. E essas 3 funções que existem aqui dentro do Excel, a única que era a resposta adequada para o enunciado era a função agora, porque ele pediu para constar na primeira linha a data e a hora atuais. E a função agora é capaz de mostrar a data e a hora atual.
Ok, pessoal? Vamos verificar aqui no chat. A maioria tinha respondido de fato correto a letra D, né? E aí ali o Cleiton Ferreira perguntando sobre a função dia. Ah, existe também a função dia, Cleiton. Posso até mostrar para vocês ali. A Gláucia professor, vai fazer alguma questão do LibreOffice? Sim, Gláucia, também vamos fazer questões do LibreOffice. Nesse caso aqui, que eu acabei de demonstrar, a função agora também existe no LibreOffice Calc e a resposta seria a mesma, certo? A Cris Alves perguntando, desconsidera os feriados nacionais também? Sim, se configurado, Cris Alves. Então, teria que configurar um terceiro argumento indicando quais seriam os feriados para que ela não considerasse. Então, a questão dos feriados tem que configurar indicando dentro do Excel quais são esses feriados no terceiro argumento para, então, ela não considerar. Tá bom? E ali o Cleiton Ferreira tinha perguntado também a função dia. Então deixa eu só aqui para completar, deixa eu mostrar para vocês como funciona a função dia. A função dia é assim, ó. Eu coloco dia, abre parênteses, e aí eu vou colocar uma data qualquer. Até vamos fazer o seguinte aqui para ficar bem orientado, acompanha comigo. Vamos colocar igual, hoje, abre e fecha parênteses. Ali está o dia 19 de 12 de 2016, porque a função hoje, abre e fecha parênteses, retorna a data atual. Lembrando que a gente fez aqui a função igual, agora, abre e fecha parênteses, que mostrou a data e a hora atual. Deixa eu só retirar aqui as formatações para a gente voltar ao padrão original. Quer ver? Vamos tirar tudo aqui. Vamos colocar tudo formatação geral de novo. E agora vamos colocar igual agora abre e fecha parênteses. Opa! Igual agora abre e fecha parênteses, que retorna a data e a hora atual. Agora eu vou fazer a função dia, abre parênteses, e vou colocar A1. O que a função dia faz? Retorna qual é o dia de uma determinada data. Então, como eu botei ali igual dia, abre parênteses A1, isso quer dizer que eu quero como resposta qual é o dia da data que está ali na célula A1. Então, vou ter como resposta o número 19. Porque ela responde qual é o dia daquela data indicada. Nesse caso ali, 19, né? Poderia ter colocado também uma outra função, acompanha comigo. Tem uma função chamada ano. Abre parênteses, indica a célula A1 que tem aquela data. A função ano vai indicar qual é o ano daquela data. Então, o ano da data que está na célula A1 é 2016. Quando eu dou Enter, a resposta da função ano, observa, é 2016. Porque a função ano quer responder qual é o ano daquela data. Também nesse mesmo princípio existe a função mês. Igual mês, abre parênteses, também vou indicar a célula A1. Agora a função mês vai indicar qual é o mês daquela data que está na célula 1, que no caso ali é o mês 12. Então percebe que nós temos a função ano, a função mês, a função dia. E são várias funções que a gente pode ver de data e hora que acontecem aí dentro do Excel. Isso demonstra que é muito importante estudar as funções de data e hora para as questões do Excel, porque várias vezes a Fundação Carlos Chagas indicou questões do Excel contendo funções de data e hora, como acabamos de ver. Certo, pessoal? Beleza, o Pablo Silva ali falando sobre o like número 12. Obrigado, Pablo. Quem puder também ali deixar o gostei, é muito importante na nossa transmissão. Olha o Carlos Schaefer, meu irmão, chegando agora à transmissão. Seja bem-vindo, o Carlos Schaefer, que é eu chamo particularmente de Adriano, por causa do nome dele, chegando aqui na nossa transmissão ao vivo. É um excelente professor de informática também, por onde eu me inspirei para começar a dar aulas para concurso, é justamente pelo Carlos Schaefer, que acabou de chegar aqui na nossa transmissão ao vivo, certo? A Cris Alves dizendo ali, aula surpreendente, abordou assuntos não abordados comumente pelas bancas, obrigado como sempre. Valeu também a Maria Silva, dizendo ali, obrigado professor. Valeu a todos que estão nessa nossa transmissão ao vivo, e vou repetir aqui, deixo um abraço muito grande ao Carlos Schaefer, ao meu irmão, que está ali também nessa transmissão ao vivo. Pessoal, olha só, essa foi a nossa sexta questão de hoje. Ali a Irla Trevisan perguntando se já acabou. Sim, hoje nós tínhamos aqui nessa transmissão ao vivo, Irla, 6 questões para resolver. Mas nós vamos voltar também hoje à noite, ali por volta de aproximadamente entre 8 e 9 horas, fiquem atentos no nosso canal, que nós vamos voltar a fazer uma outra transmissão ao vivo dentro desse horário, certo?
Então, um grande abraço ali também ao Cleiton Ferreira. Ali também a Vanessa Meia Lua, agradecendo a Irla Trevisan também, a Gláucia Glau também, certo? Então, à noite hoje, quem puder participar da nossa transmissão ao vivo, repetindo, entre 8 e 9 horas, eu já vou fazer hoje mais questões aqui da Fundação Carlos Chagas, visando aí o concurso do TRE São Paulo. Ok, pessoal? Ali o Cleiton Ferreira perguntando o que é o OneNote da Microsoft. O OneNote, Cleiton, é um programa, é um software que faz parte do pacote Office também e que traz recursos para destacar anotações. É como se fosse um caderno de anotações que o usuário vai recolhendo recursos pelo computador e vai marcando isso no caderno. A ideia do OneNote é funcionar bem como se fosse a ideia de um caderno tradicional, que eu vou recolhendo imagens, gráficos, anotações, textos e colocando tudo isso de forma centralizada, como se fosse um determinado caderno mesmo. Ok? Beleza, a Irla Trevisan ali então falou obrigado, professor. A Gláucia Glau, obrigado, professor, e até mais tarde. É isso, pessoal, certo? Nessa transmissão, então, ficamos por aqui. Até a próxima. Ali o Carlos, meu irmão, dizendo parabéns pelas suas ótimas aulas, obrigado. E é isso. Voltamos então mais tarde, voltamos lá de noite, não esquece. Até a próxima, bons estudos para todos.